Graça e paz, bom dia, Mércia, Guigui, sejam bem-vindos, Angélica, Maiara, sejam todos muito bem-vindos com esse tempo na presença do Senhor. Você que vai entrando, vai compartilhando já essa live, para que o Senhor possa fazer em mais vidas o que Ele vai fazer em nós essa manhã. Amém? Daqui a pouquinho nós já vamos dar início. Enquanto isso, compartilhem a live. Alguém mais está sem áudio aí? Vamos ver o que está acontecendo. Fala aqui, gente. Como é que tá? Mais alguém? Que tá sem áudio? Eu acho que é só o seu, então, Guigui. Tenta sair e voltar. Ah, então tá bom. Então tá certo agora. Glória a Deus. Todo mundo tá ouvindo normal? Tudo ok no som? Então vamos lá, gente. Vamos dar início à nossa live. Para que a gente possa, que o Espírito Santo tenha a liberdade de compartilhar o que Ele tem para as nossas vidas essa manhã. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui. Que o Espírito Santo alcance cada um que está nessa live, cada um que vai assistir depois, seja alcançado pela graça e misericórdia dEle. E que essa manhã Ele tenha liberdade para falar em nossos corações, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos e que nós possamos ter entendimento do que o Senhor tem sobre as nossas vidas essa manhã. Amém? Nesse momento, então, vamos orar para dar início. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu. E essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, Pai, de falar do Teu amor, de falar da Tua graça, de manifestar a Tua misericórdia, Senhor. Te louvo e te agradeço por esse dia, pela minha vida, pela minha família, pelas pessoas, ó Deus, que está aqui nessa live. Pai, peço em nome de Jesus que o Senhor tenha liberdade em tudo que vai acontecer. Cada palavra minha, Senhor, seja diretamente do Teu coração, Pai. Que os meus lábios, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre mim, sobre o meu entendimento. Que o Senhor me capacite, Senhor, conforme a Tua vontade. Cada família, cada pessoa que está aqui, Senhor, seja tocada pelo Teu Santo Espírito. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, vá dando discernimento, sabedoria, entendimento, compreensão
convencendo, Senhor, porque só o Teu Espírito pode, Pai. Que o Senhor tenha liberdade em tudo que vai ser falado aqui, o que nós vamos ouvir, Senhor. Que o Senhor faça em mim, Senhor, e através de mim, para a glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Estou aqui como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade sobre a minha vida, Senhor. E abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, Jéssica. Seja bem-vinda. Hoje, como vocês viram aí o tema, né? É vencendo a multidão, né? É uma coisa que Deus tem falado comigo já faz um tempo em relação a isso. E só que tem vários tipos de vencer a multidão. E quando a pastora Mônica me chamou, me mandou uma mensagem falando se eu poderia estar aqui hoje, eu fui orar e Deus me deu uma palavra que está em Marcos 5, a partir do 25. É uma passagem muito conhecida, né? Nossa, muitas pessoas conhecem. Deus ministrou muitas coisas no meu coração nessa passagem. Então, que nós possamos entender que o Espírito Santo tem a liberdade em nossas vidas nesse momento. Nós vamos ler Marcos 5, a partir do 25, do 25 ao 34. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Como eu disse, é uma palavra muito conhecida, né? Nós já vimos várias pregações em cima dessa palavra. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi que dentro desse tema que ele me deu, a mulher não olhou para a multidão. Naquela época, né, uma mulher em período menstrual era considerada impura. E ela não poderia nem ter contato com pessoas, um período menstrual normal, né? E ali fazia 12 anos que ela estava tendo hemorragia. Então era 12 anos que, imagino eu, que ela não saía de casa. Eram 12 anos que ela não tinha uma vida social, né? Daí quando ela ouviu falar de Jesus, ela não teve o privilégio de andar com ele. Ela não teve o privilégio como essas pessoas, a multidão estava seguindo ele, por onde ele ia, porque sabia que ele fazia milagres, que muitos sabiam que ele era o Cristo, que era o Salvador. Então ela não teve essa oportunidade de estar com ele, de ouvir dele. Ela ouviu sobre ele, mas não dele. Então quando ela ouviu falar dele, ela esqueceu a condição dela naquele momento, o que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam criticar, porque 12 anos, com certeza as pessoas sabiam da condição dela, né? Não eram 12 dias que a gente consegue esconder alguma coisa, mas em 12 anos as pessoas já sabiam a condição dela, que era uma pessoa que aos olhos deles era impura, muitas vezes considerada como uma pecadora. Porque os religiosos apontam as pessoas em sofrimento como pecadora, né? Então, e ela rompeu a multidão. Ela foi. E a palavra fala aqui, ó, no versículo 24, na parte B,
Fala, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então eram muitas pessoas e todos queriam estar perto dele. Todos sabiam de Jesus, ouviu falar dos seus milagres, muitos viram os seus milagres e queriam estar perto dele. Então a gente tem que imaginar assim, que não era assim, pessoas afastadas de Jesus, né? Como assim a gente vê pessoas famosas hoje em dia que tem um monte de guarda-costas que ninguém chega perto dele. Não, as pessoas estavam comprimindo Jesus, né, para realmente grudado nele. E ela realmente rompeu a multidão, passou por cima de várias pessoas. Muitas vezes ela foi empurrada, foi pisoteada, porque ela tocou na orla de Jesus. Então ela tocou nos pés de Jesus, na roupa embaixo, ela não tocou em cima. Então ela se arrastejou para tocar em Jesus. E automaticamente, quando ela tocou em Jesus, ela sentiu que a doença dela tinha desaparecido. Mas também, no mesmo momento que ela sentiu ser curada, Jesus sentiu algo diferente. Porque ele fala aqui no 31, né, no versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Ele sentiu que algo diferente aconteceu com ele. Não que Jesus não soubesse, mas ele sentiu que algo diferente aconteceu com ele. E ele quis saber. Aí, a mulher foi levada mais uma vez a romper a multidão. Porque enquanto ela estava lá, vamos dizer assim, ninguém viu ela poderia estar de um jeito, se misturou na multidão e era mais uma ali. No momento que Jesus insistiu, como assim, os discípulos falam para ele, como assim, mestre? Tem tanta gente, o senhor fala que alguém te tocou, quantas pessoas estão te tocando? Mas Jesus continuou aqui no versículo 32, olhando ao seu redor, procurando o que tinha acontecido, a diferença, porque várias pessoas estavam tocando ele, estava sendo empurrado com certeza, tocado, só que teve um toque diferente. Daí quando ele continuou procurando, então a mulher, sabendo que era dela que ele estava falando, sabendo o que tinha acontecido com ela, porque ela sentiu no físico dela a mudança, a libertação, a cura, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo. Por que tremendo de medo? Porque naquele momento ela teve que expor a situação dela para Jesus. Ela teve que falar, Jesus, aconteceu isso, eu há 12 anos estou doente. Então as pessoas falaram, na hora com certeza que ela falou, como as pessoas pensaram, como que essa pessoa pode estar aqui no nosso meio? Ela é uma impura e mesmo assim ela não teve medo. Quando Jesus olhou, procurou por ela, ela se colocou à disposição dele e falou, eu estou aqui por isso. Eu estou aqui porque há 12 anos eu tenho sofrido, há 12 anos eu estou sendo rejeitada, há 12 anos eu estou isolada, porque não podia ter convívio, ela não podia ir até a Deus, a casa de Deus para orar, ela não podia, porque Jesus não tinha morrido, ressuscitado ainda. Então as pessoas iam até um lugar para poder adorar, para poder ouvir a palavra. E ela não podia ter isso. Então, nesse momento, ela teve que expor a situação dela e contar tudo que aconteceu e contar um milagre do que tinha acontecido. E aqui, o mais lindo que a gente vê é que Jesus, no momento que mesmo ela assim, com muito medo, porque ela tinha medo do julgamento, dos olhos das pessoas, o que as pessoas iam falar, que as pessoas iam criticar, por isso que fala tremendo de medo. Né? Não porque ela estava no meio de uma multidão, e sim pela condição dela, né? O que as pessoas iam falar dela, por que ela estava lá, porque ela não merecia estar lá. Mas ela rompeu a multidão e foi atrás daquele que podia todas as coisas, daquele que ela sabia, ouviu falar, de um Deus que estava lá, que veio para curar, para libertar, que operava milagres, e ela não ouviu a multidão, não se paralisou por causa da multidão. Então ela foi e rompeu. E Jesus fala, depois que ela se abre, entrega fala para Jesus tudo que ela tem passado, o tempo que ela estava doente e o que aconteceu naquele momento. Jesus, a primeira coisa que ele fala para ela é, filha, a sua fé a curou.
Aqui não é somente um milagre de cura física, é um milagre também de cura da identidade dela, porque ele chama ela de filha. Então, primeiramente, ele coloca nela um título que ela muitas vezes não tinha. Ela já dá 12 anos, ela não tinha mais esse título. As pessoas, às vezes, como a conhecia, como uma mulher impura, com a mulher pecadora, com a mulher doente, porque há 12 anos ela não podia esconder isso. E as pessoas sabiam que algum problema ela tinha, podia até não saber o que ela tinha, mas podiam ficar falando que era isso, que era aquilo. Então, quando realmente Jesus pegou, entrou na vida dela, falou aquilo para ela, e ela recebeu a cura somente de ter tocado nele, não foi só a cura física que ela recebeu, foi a cura de entender quem ela era, independente que ela sofria, independente dos 12 anos que ela pôde ter perdido na presença dele, fora da presença dele, 12 anos que ela perdeu de vida social, de vida familiar. Jesus, no simples toque que ela deu em Jesus, ele devolveu tudo. Além da cura dela, ele devolveu a identidade para ela. Porque a primeira coisa que ele fala é filha, ele chama ela de filha, sua fé te curou. Automaticamente, ele entrega para ela o principal para nós hoje, hoje é um mundo que a gente não sabe quem nós somos. Muitas vezes a gente fica em dúvida quem nós somos em Deus, e ele aqui, ele devolve a identidade dela, porque nós, independente de qualquer coisa, antes de ser qualquer pessoa, nós somos filhos de Deus, né? Porque Jesus morreu por nós, Deus nos comprou com o sangue de Jesus. Então, aqui Jesus entregou para ela e falou: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui tem vários pontos aqui que eu anotei. Primeiro, a ousadia dela, que em toda a situação dela, né, como eu já falei, como nós já lemos aqui, como fala em Levíticos, naquela época as pessoas impuras, pessoas em período menstrual tinham que ficar afastadas, não podia ficar em convivência, porque se as pessoas tivessem contato com ela, eram consideradas impuras, tinha que ter um tempo de purificação. Imagina uma pessoa que está lá há 12 anos passando por isso. Ela realmente estava isolada, realmente sozinha. Então a ousadia dela de romper a multidão, de realmente buscar aonde ela sabia que tinha cura. Porque hoje muitas vezes a gente rompe a multidão para estar com pessoas que conhecem Jesus, que têm a sua experiência com Jesus, que falam de Jesus, que vivem, que sabem o que estão falando, mas não conhece o Jesus. Conhece o Jesus das pessoas, mas não Jesus no individual. Ela não quis saber o que a multidão estava pensando, não quis saber o que a multidão estava falando, ela realmente rompeu aquilo e foi para Jesus. Muitas vezes nós precisamos sair da multidão para depois estar na multidão, né? Deus tem falado muito sobre isso comigo, muito, muito, muito. E ontem, quando uma pessoa veio conversar comigo, eu queria até mudar essa live. Eu falar, não vou falar sobre isso. Mas eu fui orar e Deus confirmou. Por quê? Na verdade, ele usou essa pessoa para abrir minha mente em relação a outras coisas. Porque às vezes nós precisamos, não que a gente não precise estar na multidão, nós precisamos estar na multidão, mas nós não precisamos ser a multidão. Nós precisamos estar com a multidão, mas nós não precisamos ser igual à multidão. Nós não precisamos fazer igual à multidão. Porque hoje a gente quer seguir pessoas, porque a pessoa faz assim, eu quero fazer assim, eu quero falar igual ela, eu quero agir igual ela, e a gente não faz como Jesus faria, a gente não fala como Jesus falaria, porque hoje a gente não pode falar a verdade porque magoa. E Jesus é a verdade. Então, se eu não falar a verdade, eu não estou falando de Jesus. Então, se eu ficar pensando no que as pessoas vão achar, eu vou mentir para elas, porque eu vou querer ser aceita por elas e não realmente fazer o que Jesus quer que eu faça.
Porque Jesus com certeza sabia da condição daquela mulher. Mas o que ele fez? Ele procurou, ele perguntou, ele insistiu para que ela reconhecesse, para que ela se mostrasse para ele naquele momento. Para que ela realmente, porque Jesus sabe, Deus sabe, tudo que a gente pensa, antes da nossa palavra vir à boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Isso está na palavra dele. Mas ele quer que a gente fale. Eu estou assim. Por causa disso eu estou aqui. Jesus, independente do que a multidão vai falar, a multidão podia ali criticar, querer tirar ela do lugar, né? Falar, sai daqui, você não pode estar aqui, você é impura, você é indigna. Ela não quis saber o que a multidão estava falando. E muitas vezes nós precisamos, às vezes nós estamos na multidão e nós precisamos nos recolher, ir até Jesus e ouvir dele diretamente, não ouvir sobre ele. Porque muitas vezes quando nós estamos na multidão, nós estamos em todos os lugares, estamos participando de tudo, nós estamos ouvindo sobre Jesus. Mas nós não estamos ouvindo de Jesus, diretamente dele, o que ele quer que eu faça. É para esse momento? É para essa hora? É desse jeito que eu tenho que fazer? Então é isso que nós precisamos entender. Que às vezes a pessoa, você precisa fazer, porque assim, as pessoas vão nos direcionar a fazer algo. Né? Vão ser pessoas que vão ser instrumento nas mãos do Senhor para nos fazer romper. Mas até nós rompermos, não é a pessoa que vai nos dar a direção. É só em Jesus. É só através do Espírito Santo, de estarmos sensíveis à voz dele, que vai falar assim, ó, agora é a hora. Faça desse jeito. Não faça assim. Não vá por ali. Mas Deus, todo mundo tá indo. Mas você não é todo mundo. Quem já escutou isso? Quem já falou isso pro seu filho? Por que que não? Porque você não é todo mundo. Você não precisa estar onde todo mundo está. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Pelo menos não agora. Então, romper a multidão é ir contra as vozes que falam que você precisa romper, que você precisa fazer. E muitas vezes ir contra as vozes que está dentro de nós. Que é a pior guerra que a gente tem, que é contra nós mesmos. Contra quem nós pensamos que somos, contra quem nós pensamos que não somos em Deus. Então nós temos que romper toda palavra contrária, todo pensamento negativo, todo pensamento de positivismo, que eu posso, eu faço, eu aconteço, porque eu tô lá, vai acontecer, porque eu preciso estar lá. Tenho tempo de estar lá. Tenho tempo de se recolher, tenho tempo de falar, tenho tempo de agir. E Deus quer que a gente faça isso. Que a gente realmente rompa a multidão, primeiro, dentro da gente. Rompa as vozes que quer falar, que a gente não tem que fazer, eu tenho que fazer. E depois rompa a multidão que espera alguma coisa da gente. Porque a mesma multidão que seguiu Jesus, né, como aqui fala, uma multidão comprimia, seguia onde ele ia. Jesus não tinha sossego para descansar, Jesus tinha que se esconder para orar, Jesus não tinha. A mesma multidão, quando ele foi crucificado, deu as costas para ele. Essa mesma multidão, quando ele precisou, deu as costas para ele. Dava para contar as pessoas que estavam no momento que ele foi crucificado. No tempo, no caminho até a crucificação, as pessoas estavam lá. Os próprios discípulos que andaram com ele, os próprios discípulos que caminhavam com ele, falavam, vocês têm cheiro dele, você se parece com ele, e eles fugiam falando que não. As pessoas que andam com Jesus se parecem com Jesus, mas mesmo assim, no momento que Jesus precisou, ele falou, não, eu sou realmente, eu realmente sou dele, eu sou discípulo dele. Essas mesmas pessoas que viram milagres, que viram todas as maravilhas que Jesus fez, que caminhou com ele, que ouviu dele, que sentou à mesa com ele, que se alimentou com ele, essas mesmas pessoas rejeitaram ele. Então, por isso que a gente tem que ter uma vida de busca em Deus, para que realmente a gente seja sensível ao que o Senhor quer que nós façamos nesse momento. Porque muitas vezes, tal pessoa fala para você, é para você fazer. Vai lá. Pode ser para você fazer, mas não é agora para você fazer.
E o ser humano, independente de quem ele seja, do título que ele tenha, ele é ser humano, ele é limitado, totalmente limitado. Então, se a gente for ouvir as vozes da multidão, muitas vezes a gente vai fazer coisas e não vai romper a multidão. E pior, não vai agradar a Deus. Não vai agradar, porque a gente não parou, não assim, silenciou a multidão ao nosso redor e falou: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Independente, como essa mulher aqui do fluxo de sangue, independente do que as pessoas vão falar, independente do que as pessoas vão achar, independente do que as pessoas podiam fazer, ela rompeu a multidão e foi até Jesus. Então, independente do que as pessoas vão falar, que você não faz isso, ou que você faz isso, ou que você faz assim, você ouviu a voz de Jesus. Você foi até ele e ele confirmou no teu coração. E daí ele te deu paz. Quando você tem paz nas suas atitudes, no que você está fazendo, não tem resposta melhor. Pode vir um profeta, a pessoa que você mais confia, e falar: ó, Deus mandou te falar. Não, Deus não mandou me falar, porque ele não falou para mim ainda. Nós precisamos realmente ter essa vida de relacionamento com Deus, de busca nele, para que realmente a gente, porque pessoas até com boas intenções vão falar pra gente o que é pra gente fazer, da maneira que é pra gente fazer. Não é pra você excluir, falar assim: não, eu não acredito, não é pra mim isso. O que nós precisamos fazer é ir até Jesus, ir até o Espírito Santo, perguntar: é pra mim? É, filha, é pra você, mas não é pra agora. Não, filha, não é pra você. Não, filho, não é pra você. Ou não é pra agora. Porque todos nós temos um chamado, Deus nos capacitou, porque nós somos um corpo, a igreja é um corpo, né? Então nós entendemos assim, cada um faz parte de alguma coisa, mas tem coisas que não é para aquele momento. No momento que eu estou andando, quem está me levando são os meus pés, não é minha mão. Então a minha mão nesse momento ela está quieta, ela não está fazendo nada. É meu pé que tem o papel de me levar. Então naquele momento são os meus pés que tem que fazer alguma coisa. Então nós temos que entender isso, o nosso tempo. Mas para a gente entender isso, a gente tem que reconhecer aonde está o nosso sangramento. Enxergar, detectar aonde está a nossa hemorragia. Para que a gente realmente busque em Deus, rompa a multidão, independente do que vão falar, independente do que vão pensar, independente de tudo das pessoas. Porque as pessoas não morreram por nós e não morreriam por nós. Né? Nem um pai, nem uma mãe, humanamente falando, faria isso por um filho. A gente não faria. Até por... biblicamente falando, a gente não faria isso por um filho. Mas Jesus fez. Deus deu seu único filho por nós. Então, a gente tem que buscar nele a direção. Ouvir das pessoas, receber o que as pessoas falam pra gente, sim. Mas buscar nele. Porque às vezes as pessoas são levadas e às vezes nem tudo que tá dando certo, Deus tá abençoando. Isso eu escutei de uma pessoa há muito tempo atrás. Nem tudo que está dando certo quer dizer que Deus está abençoando. Então, por isso que a gente tem, antes de fazer alguma coisa, buscar em Deus. Durante o processo, continuar buscando em Deus. Deus, é para eu continuar? É para eu ir para esse mesmo caminho? É para eu continuar fluindo desse jeito? Tá certo assim mesmo? Não é o que a multidão tá falando. Não é o que a multidão tá falando que é legal, que é bacana, que é isso. Não, Deus, eu quero ouvir a sua voz. E para ouvir a voz de Deus, nós precisamos calar a voz da multidão. E hoje tem muita gente falando. Muita gente querendo palpitar. Muita gente querendo falar um monte de coisa. E nós temos que ter pessoas que realmente, quando elas falam, a luzinha laranja acende e a gente fica atento. A gente precisa... Eu tenho uma pessoa que até falou comigo ontem. Eu tenho essa pessoa. Pessoas que a gente realmente é de confiança, que ele vai falar pra gente, ó, é sim, mas não quer dizer que o que ela falou tá certo. Você tem que buscar em Deus a confirmação. Hoje eu tenho o meu esposo, que ele fala também.
Mas não é porque ele é meu esposo que ele me conhece como ninguém conhece. Porque eu conheço ele como ninguém conhece e ele me conhece como ninguém conhece. Eu também tenho que buscar em Deus a confirmação daquilo. Então, para a gente romper a multidão, nós temos que romper a multidão não pelo nosso achismo, não do que eu não quero fazer ou do que eu quero fazer. Eu tenho que romper a multidão, fechar os meus olhos e ir direto para Jesus. Direto nos pés dele e falar: Jesus, é aqui. Eu vou receber cura? Eu vou ser curada agora? Eu sei que o Senhor pode, mas é para esse momento que o Senhor vai me curar? Eu vou ser usada agora? É para esse momento que o Senhor quer me usar? Eu vou falar agora? É para eu falar agora? É para eu me calar? Nós precisamos buscar em Deus isso. A direção do que Ele tem sobre as nossas vidas. Porque se nós ficarmos ouvindo muito a multidão, a gente vai falar, fazer, e não vai ter fruto. Porque a resposta do que realmente está no coração de Deus, do que realmente está dando certo, são os frutos do que nós estamos fazendo. São os frutos. Eu posso fazer alguma coisa, nós podemos fazer alguma coisa que ninguém está vendo. E nós termos frutos. Você pode pegar o seu celular, mandar uma mensagem. Você pode mandar o seu celular, pegar o celular e ligar para alguém. Você pode, quando sentir, orar por alguém e ter um fruto que você nem imagina. E ter um fruto. Daí naquele dia, quando Jesus nos chamar, vier nos buscar, aquele dia tem coisas que só a eternidade vai revelar. Então, frutos que nós demos numa palavra, num abraço, numa mensagem. Isso é realmente porque o fruto quem pode dar é Deus. A gente joga semente, a gente faz a nossa parte. A gente jogou a semente. Quem vai regar isso é o Espírito Santo. Então, ele vai ter acesso, ele vai ter liberdade. A gente vai regando com mensagem, com palavras, com presença. Porque hoje se fala muito, mas nós não somos presentes na vida das pessoas. Se fala muito em amor, mas nós não amamos em atitudes. Porque o amor é o que o amor faz. O amor não é o que o amor fala. Falar, até papagaio fala. Então nós temos que ter as nossas atitudes em Deus, de amor, de mostrar para Ele, de mostrar para as pessoas o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós realmente conhecemos. E é em atitudes, não é em palavras. Porque eu posso aqui estar é assim, e eu não viver isso. A minha palavra vai ser apenas jogada ao vento. Porque ela não vai ter, porque a palavra, ela é viva. A Bíblia não fala que a palavra é viva? Para a palavra ser viva, ela tem que ser verdade. Se ela não for verdade, ela não vai ter cura, não vai ter libertação. Então nós precisamos realmente buscar em Deus quem Deus nos fez para ser. Eu não vou falar igual fulano, eu não vou falar igual ciclano. Deus me fez da minha maneira. Deus nos fez cada um. Quando Jesus aqui chamou a mulher do fluxo de sangue, que ela não tem nenhum nome, nós nem sabemos nem quem ela é, a vida dela, nós não sabemos nada. Quando ele chamou ela de filha, foi isso que ele fez primeiro. Ele quis colocar ela no lugar dela. Você é minha filha. Você tem um pai, independente de tudo, você é minha filha. Então, porque isso tudo foi roubado dela, com certeza. 12 anos. Imagine a gente, 12 anos sofrendo. Isso tudo foi roubado dela. Então, nós precisamos buscar em Deus isso. Buscar em Jesus, no Espírito Santo, essa direção. Quem nós somos nele. Não o que as pessoas querem que nós sejamos. Não o que as pessoas querem que nós façamos. Porque as pessoas nós não vamos ter respaldo das pessoas. Porque quem vai nos respaldar é Deus. Quem vai poder realmente, no momento que nós cairmos, vai ser Deus. Uma coisa errada que eu vou falar, Ele que vai, como aqui Ele fez com a mulher do fluxo de sangue, Jesus fez com a mulher do fluxo de sangue. Ele falou, a sua fé te curou. Aqui a gente vê uma fé de uma pessoa que realmente não conheceu Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Só ouviu falar de Jesus.
E ela realmente, a fé dela curou. Ela falou assim, eu não aguento mais ficar desse jeito. Então, às vezes nós nos acomodamos desse jeito e tá bom pra mim. Tá bom, não quero sair daqui, né? E tá bom assim. Só que a gente precisa romper a multidão dentro da gente, dentro da nossa mente, dentro do nosso entendimento, romper a multidão física e ir até Jesus. Para que realmente ele se revele para nós e mostre aonde nós precisamos estar, a maneira que nós precisamos agir. Porque ali ela saiu totalmente da zona de conforto dela. Ela estava na casa dela, protegida, né? Protegida ali, segura, do jeitinho dela. Ela rompeu a multidão, saiu da zona do conforto para realmente buscar a salvação dela. Para realmente buscar a cura. Ela rompeu a religiosidade e foi diretamente aquele que podia fazer o milagre. Realmente a fonte do milagre. Ela foi diretamente em quem podia fazer alguma coisa. Naquele tempo ela não podia ir ao templo para orar, para buscar a Deus, para adorar. Ela não tinha esse acesso. Ela não tinha essa liberdade para fazer isso. Então ela se expôs primeiro. Primeiro ela rompeu, dentro dela mesma, ela rompeu os pensamentos dela, pensando que as pessoas iam fazer, ela rompeu. Ela saiu da casa. Daí ela vendo aquela multidão no meio de Jesus, sabe? Com a palavra descomprimindo Jesus, apertando Jesus, querendo estar grudada em Jesus, ela continuou indo, porque os olhos dela estavam focados em Jesus, na fonte do milagre. Daí ela rompeu a multidão. Primeiro rompeu dentro dela, saiu da casa dela. Imaginando, na hora que ela abriu a porta da casa dela, já foi uma barreira quebrada. Primeiro ela conseguia abrir a porta. Depois que ela abriu, já foi uma barreira. Ela caminhar até Jesus no meio da multidão, na condição dela, já foi outra barreira que ela rompeu. E ela independente que as pessoas tocar, que ela sabia, ela pensava, se eu ao menos tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. Eu não precisava nem que ele me visse. Eu não precisava nem que ele falasse comigo. Mas o coração dela, entendendo quem era Jesus, deu muito mais do que ela buscou. Porque Jesus sentiu que alguém tocou. Ele foi tocado pela virtude. Daí, automaticamente, ele quis saber quem é. Ele expôs ela para a multidão. Ele mostrou ela para a multidão. Ele fez nela. Porque ela, com a fé dela, sem querer que as pessoas a vissem, querendo passar naquele momento desapercebida. Eu só quero vir aqui e receber minha cura, não quero mais nada. Jesus expôs ela. Ela teve a oportunidade de mostrar a situação dela. E Jesus expôs ela. Então, quando a gente rompe a multidão, Jesus vem ao nosso encontro. E ele faz da maneira dele, do jeito dele. E a maneira dele e o jeito dele é muito melhor. Sempre melhor. Agora eu queria que a gente fosse para Lucas 24. Aqui são duas histórias totalmente diferentes, mas que acaba se encaixando. Em Lucas 24 fala sobre a ressurreição de Jesus. Daí lá, a partir do versículo 13, fala quando dois homens estavam indo em direção a caminho de Emaús. E nesse tempo, eles já tinham, as mulheres já tinham ido até o túmulo, já tinham visto que Jesus não estava lá, o anjo já tinha falado para elas o que tinha acontecido. E elas já tinham contado para os discípulos e para as pessoas que caminhavam com Jesus naquela época. E eles não acreditaram. O único que foi Pedro, que mesmo assim foi até lá para ver realmente, para confirmar o que as mulheres estavam falando, e ficou perplexo, mas mesmo assim ficou por isso. E no caminho, esses dois homens falando o que tinha acontecido, indignados, entristecidos, Jesus começa a caminhar com eles. E começa a perguntar, do que vocês estão falando? O que está acontecendo? E eles começam, como que você não sabe o que aconteceu? Como que você não sabe? Como você é o único aqui que não sabe o que aconteceu?
o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. E eles começaram a contar. E aqui no versículo 19, Jesus pergunta: que coisas são essas? Daí eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Ele era. Jesus caminhou com eles. Jesus ensinou eles. Jesus orou com eles. Eles viram os milagres de Jesus. Eles não só ouviram falar de Jesus. Então aqui, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque muitas vezes a gente anda com Jesus. Ontem o pastor falou sobre isso. Jesus, ele sai com a gente de manhã, ele senta na mesa para tomar café com a gente nem... Jesus, tudo que ia acontecer, Jesus já tinha falado, eles já sabiam que ia acontecer. Do próprio Jesus, não que outra pessoa veio falar para eles. E mesmo assim, quando aconteceu, eles duvidaram. Porque aqui fala que eles achavam, no 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E Jesus falou como seria a redenção. Só que eles achavam que tinha que ser da maneira deles. Não, tipo assim, de uma maneira sobrenatural. Jesus não pode morrer, não pode sofrer, não pode passar por isso, não pode ser preso. Não é isso. Isso não pode acontecer. Mas Jesus já tinha falado para eles. Aqui no versículo 25, Jesus fala, depois deles contar toda a história, falar todo o sofrimento que Jesus passou, que as mulheres estavam lá, contaram para eles que eles foram no túmulo, eles não estavam, um anjo chegou a elas, eles não acreditaram nas mulheres. No versículo 25, Jesus fala: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? Jesus já tinha falado o que ia acontecer para eles. Jesus já tinha explicado para eles o que ia acontecer. Mas quando aconteceu, o desespero, a incredulidade, fizeram eles não acreditar. Fizeram acreditar que eles estavam sozinhos. Que Jesus não era aquele profeta, aquele homem poderoso, aquele que vinha realmente para salvar o povo deles. Eles não acreditavam nisso. Depois aqui no versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, Jesus sentou com eles, foi com eles. Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aqui também fala sobre uma coisa, uma frase que eu gosto muito, que eu uso bastante, é assim: as mesas que você se assenta te definem. As mesas que eu me assento diz muito mais sobre mim ou sobre as mesas que eu estou sentando. Porque se eu sento numa mesa onde eu sei que nada vai me edificar, onde eu sei que as conversas vão onde Jesus não sentaria, diz muito mais sobre mim do que sobre a mesa que eu estou sentando. Porque eu gosto naquela mesa. É legal. Jesus não sentaria ali, mas eu sento. Eu gosto de estar naquela mesa. Então diz muito mais sobre mim. Então quando a gente senta numa mesa que realmente tem cura, que realmente Jesus tem liberdade para agir, independente do que ele vai fazer, independente do que ele vai falar, não vai falar coisa para amaciar o meu ego, não vai falar coisas que eu quero ouvir, vai falar coisas que eu preciso ouvir para realmente ser curada. Quando eu sento em mesas assim, realmente acontece o que aconteceu com eles. Os olhos são abertos e nós podemos compreender o que o Senhor quer das nossas vidas. Então nós temos que sair do engano, porque lá no fluxo de sangue a mulher ouviu falar de Jesus, ela não teve o privilégio de andar com Jesus, ela não teve o privilégio de ver Jesus. Aquele foi o primeiro momento que ela teve com ele, porque ela não podia sair de casa. Aqui nós vemos discípulos que caminharam com Jesus todo o tempo. Jesus ensinou, Jesus exortou, Jesus orou, Jesus sentou à mesa com eles, contou tudo o que ia acontecer. E aconteceu da maneira que Jesus falou que ia acontecer. E quando acontece,
eles esquecem, eles deixam, acham que não, esquecem de tudo que Jesus falou. Então, não adianta nós andarmos com Jesus e não ouvirmos de Jesus. Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem de Jesus, mas nós não ouvimos diretamente dele o que ele tem sobre as nossas vidas. Então daí a gente não vai conseguir romper a multidão. Porque aqui Jesus teve que falar, teve que exortar, mesmo depois. E aqui a palavra fala... Depois que Jesus fala da palavra, fala tudo que ia acontecer, que eles não acreditavam, como eles eram lentos, como eles não entendiam o que os profetas tinham falado. Todos os profetas antes de Jesus e até o próprio Jesus tinha passado para eles que era necessário que o Filho do Homem sofresse para que pudesse entrar na glória. Tudo isso que Jesus no caminho para Emaús falavam para eles. Daí, depois que eles sentaram à mesa com Jesus, Jesus partiu o pão e os olhos deles se abriram. Daí um perguntou ao outro: não estava queimando o seu coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Muitas vezes nós estamos ouvindo de Jesus, mas não queima no nosso coração. Muitas das vezes até queima, mas a gente acha que não é Jesus. A gente acha que é o nosso emocional. E a gente só vai ter esse entendimento de quando somos nós ou de quando é realmente Jesus, quando nós tivermos um relacionamento com ele, porque a palavra diz que quem é de Deus ouve a voz de Deus, que quem é do Espírito é movido pelo Espírito, é guiado pelo Espírito, não pelo que nós pensamos, não pelo que nós ouvimos, não pelo que as pessoas falam. Então, independente do que a multidão está falando, para nós precisamos realmente buscar em Deus o que ele quer para nós, romper a multidão, como a mulher do fluxo de sangue rompeu, e sem precisar Jesus fazer grandes coisas, sem precisar Jesus ir até ela. E Jesus realmente se mostrou a ela e mostrou ela para as pessoas. É isso que nós temos que entender. Nós não precisamos que as pessoas nos mostrem para ninguém. Nós precisamos que Jesus nos apresente às pessoas. Porque se as pessoas não quiserem nos receber, Jesus nos apresentou. O problema é da pessoa. Ela que lute com Deus. Então nós temos que ter essa convicção. Quando Jesus ali restaurou a identidade dela de filha, da mulher do fluxo de sangue, é isso que nós precisamos entender. Nós somos filhos de Deus. Independente do que as pessoas acham que nós deveríamos fazer, da maneira que nós deveríamos falar, da maneira que nós deveríamos agir, eu sou filha, você é filho. Então nós temos livre acesso a ele. Só que como filhos de Deus, nós temos privilégios, mas nós temos também que cumprir princípios. Nós temos que ser de verdade, nós temos que falar a verdade, independente do que as pessoas vão achar ou não, porque eu não posso. Uma vez conversando com uma pessoa e eu falei pra ela assim, mas não posso ser assim, o que a pessoa vai pensar? Ela falou assim: você prefere agradar a pessoa ou você prefere fazer o que Deus tá mandando? É uma pergunta muito óbvia, só quando a gente tá numa situação. E aqui eu quero fazer uma pergunta para as mulheres casadas. Deus tem me levado por um caminho há um tempo. Como nós temos sido como mulher, como esposa? Porque uma vez eu ouvi de uma pessoa, de uma pastora, há muito tempo atrás, numa ministração, e ela falava assim, que o seu marido, ele nada mais é de uma consequência de você. Mais ou menos assim, vamos ver se eu consigo explicar. Porque às vezes eu falo, porque meu marido é assim, meu marido faz assim, meu marido não faz assim, meu marido é assado, meu marido... Por quê? Eu tô escutando a multidão. Eu tô naquela mesa onde eu sento e falo, porque é isso, porque é aquilo, e meus olhos não são abertos. Porque quando eu ouvi isso, porque assim, o sucesso do seu marido depende da mulher que você é. É isso que ela falou. O sucesso, o crescimento do seu marido depende daquilo que você é. E recentemente eu ouvi uma frase que falava justamente sobre isso. Era uma pergunta para uma pastora que fazia. E ela falava assim, eu queria que meu marido rompesse, que ele fluísse mais em Deus, uma coisa mais ou menos assim. Como que eu devo fazer, como eu devo falar, como eu devo agir? A resposta, muito sábia, da pessoa foi assim: já tentou falar de Deus
dele para Deus, nós estamos sentando em mesas que os nossos olhos não estão se abrindo. Nós estamos nos sentando em mesas onde eu desabafo o que eu acho certo, o que eu acho que meu marido não faz certo, o que eu acho que ele deveria fazer, marido, filho. E é assim, a gente vomita tudo ali e muitas vezes os nossos olhos não são abertos, porque nós estamos nos assentando em mesas erradas, aonde não tem pão para que nós possamos nos alimentar e os nossos olhos serem abertos, nosso entendimento ser aberto. Porque muitas vezes o nosso filho, o nosso marido, Deus está usando a situação que não muda nele para nos mudar. Quando eu escutei isso há muitos anos atrás, na hora sabe quando você tem uma repulsa? Porque eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Eu achava que ele tinha que fazer, que ele estava errado, que ele era isso, que ele era aquilo, e eu estava certa. Então, quando eu vi isso, eu não aceitei de primeiro, de jeito nenhum. Mas depois eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse em mim. Eu rompi a multidão dentro de mim. Eu rompi o que eu achava que era certo, da maneira que tinha que ser. Porque eu estava caminhando com Jesus, eu conhecia Jesus, eu estava no caminho como os 2 homens a caminho de Emaús. Eles conheceram Jesus. Eles ouviram Jesus. Daí quando Jesus foi falar com eles, eles não entenderam quem era. Então hoje que nós possamos nos posicionar como a mulher do fluxo de sangue. Ouvir o que Jesus tem a falar para nós. Não o que as pessoas vão falar. Porque muitas vezes nós, como mulheres casadas, a gente quer buscar um auxílio de uma pessoa que não tem uma experiência de uma vida de casada. E vai falar mal do seu marido para uma mulher que não é casada. O que ela vai ter para oferecer? Que conhecimento, que sabedoria que ela vai ter? Não tem como. Então nós precisamos buscar em pessoas certas e tomar o cuidado. Que muitas vezes você pode estar, essa mulher é casada há tanto tempo, o casamento dela, só que às vezes nós vamos falar mal do nosso marido e a pessoa não tem sabedoria, não tem maturidade e vai pegar birra do seu marido. Vai levar para o lado pessoal, ao invés de te ajudar, vai ser mais uma falando mal do seu marido. Então vai juntar as duas, uma coisa que era para os olhos se abrirem, uma mesa que tinha que realmente ter cura, não teve. Então, que a gente realmente possa buscar em Deus a direção que nós temos, que nós precisamos ter, como Ele nos quer como filha, como Ele nos quer como mãe, como Ele nos quer como dona de casa, como Ele nos quer como filho, como provedor, como marido, como esposo, como profissional, e realmente calar a multidão, porque se a gente não calar a multidão, nós vamos ser levados pelo vento. A pessoa fala, vamos lá, vou. Não, agora nós vamos pra frente. Não, agora vamos pra trás. A gente vai sem saber o que Deus quer que a gente faça. Sem saber o caminho que Jesus realmente quer pra gente. Então que a gente realmente possa buscar isso nele. E pra buscar isso nele, é aqui, ó. A palavra. A gente não precisa de pessoas pra vir mostrar pra gente. A pessoa pode ser usada. A confirmação vai ser na palavra. Na busca, no secreto, na oração. Nós precisamos realmente ter pessoas que podemos confiar. Pessoas que nós sabemos nós vamos sentar numa mesa, ela vai partir realmente o pão e os nossos olhos vão se abrir. Independente do pão que a gente vai ter que comer. Independente se a gente goste ou não. Então que nós precisamos realmente entender isso. Porque nem tudo que é falado da maneira que a gente quer ouvir, da forma que a gente quer ouvir, traz cura. Abre o nosso entendimento. Nem tudo, porque Jesus, antes de sentar à mesa com eles, partiu o pão, ele chamou a atenção. Como custa vocês entenderem, como demoram a crer, como é difícil vocês entenderem. É isso que ele quis dizer. Tudo que vocês passaram, tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram, aqui vocês jogaram tudo fora. E a gente precisa realmente entender que o amor de Jesus não vai mudar pela gente, o amor de Deus não vai mudar pela gente, independente do que a gente faça ou deixa de fazer. Mas nós precisamos realmente se preocupar em agradar o coração dele. Porque para Deus nada vai ser surpresa que a gente fazer, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Nada vai ser surpresa. Mas que a gente realmente possa... não que Jesus tenha sido surpreendido pela atitude da mulher do fluxo de sangue, mas que nós possamos ter a atitude, a fé dela
e realmente romper a multidão e Jesus falar assim, alguma coisa saiu diferente aqui. Alguma coisa aconteceu diferente. Foi um toque diferente, foi uma forma diferente, foi uma ousadia diferente. Nós possamos realmente buscar isso nele, porque daí ele vai restaurar a nossa identidade, porque daí ele vai nos curar e ele vai nos abençoar. E isso tudo em público. Toda a nossa vergonha, todos os nossos 12 anos de hemorragia, de tudo palavras, de coisas, de emocional, tudo que estava estragado, ele vai vir consertar. Quando nós dermos o primeiro passo, que é a fé e a ousadia. Ouvir dele, saber que ele pode fazer todas as coisas e fazer a nossa parte. Amém? Essa palavra falou muito comigo. Muito, 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 muito. E ontem, quando eu conversei com uma pessoa, ela falando, eu falava, eu vou mudar essa palavra, eu não vou falar sobre isso. Dentro de mim eu falava. Só que a palavra realmente ela tem que passar por mim. Eu não posso vir aqui e falar uma coisa que eu não estou vivendo ou que eu já não venci. Né? Ela realmente tem que fazer. A palavra não é só para quem está ouvindo, é para quem está falando. Porque é o Espírito Santo que faz. Então que nós possamos realmente dar essa liberdade para ele fazer. Porque o Espírito Santo ele não vai fazer se a gente não der liberdade. Se a gente realmente não quiser a mudança. Porque Jesus poderia bater lá na porta da mulher do fluxo de sangue e falar assim, ó, vem aqui filha, vou te curar. Ele podia, a gente sabe. Mas ela precisou ter a atitude dela. Então que a gente busque em Deus isso, essa ousadia, essa sabedoria, esse entendimento, essa clareza, que Ele ministra no nosso coração a maneira que Ele quer que nós sejamos, como nós devemos ser, que agrade a Ele, não a multidão. Amém? Pai, te louvo e te agradeço por essa oportunidade, pela tua presença, pelo teu favor imerecido. Te louvo e te agradeço por esta palavra, Deus, por cada vida que esteve nessa live, por quem vai assistir depois. Que o teu Espírito Santo consiga fazer, Deus, aquilo que eu não posso fazer, de convencer, de dar direção, de dar sabedoria, de dar entendimento. Continua a ministrar em nossos corações aquilo, Senhor, que cada um de nós precisamos. Porque cada um aqui, Deus, somos diferentes, somos singulares, ó Deus. E o Senhor tem uma porção para cada um de nós, diferente. Então que o Senhor derrame a porção sobre cada um, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração, Deus, esteja sensível e totalmente obediente a Ti, os nossos ouvidos sejam abertos e o nosso entendimento, Senhor, seja aberto. Que nós não sejamos levados pela emoção, mas sejamos totalmente levados pelo entendimento do Teu Santo Espírito, Pai. É o que eu te peço e te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então é isso, gente. O Senhor falou ao meu coração, que Ele fale ao coração de vocês também, que vocês compartilhem, continuem compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas. Essa mensagem vai estar no YouTube, depois também compartilhem com pessoas que às vezes não têm Instagram, compartilhem para que as pessoas sejam alcançadas e a vontade de Deus aconteça na vida delas. Né? Porque é isso que nós precisamos, nos colocar nas mãos de Deus, permitir que Ele nos molde conforme a necessidade dEle para as nossas vidas. Porque Deus não precisa da gente, mas Ele quer nos usar. Então que nós possamos realmente se colocar diante dEle e a vontade dEle se cumprir em nossas vidas. Deus abençoe cada um, cada vida, cada família que esteve aqui comigo. Obrigado por esse momento e até a próxima. Deus abençoe. Com certeza, encerrar.